de 26 a 40. O tema da nossa ministração de hoje é evangelismo versus salvação. Por que, pastor, evangelismo versus salvação? Porque uma está ligado à outra. Diga comigo, está ligado? Tá ligado. Diga, eu estou ligado. Se você está ligado mesmo, você vai sair hoje, glória a Deus, compreendendo o reino de Deus. Amém, querido? E no livro de Atos, capítulo 8, versículo 26, quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga escola de líder. Amém. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor da Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. Diga, ido a Jerusalém, para adorar. Regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como uma ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Felipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Diga, Felipe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que te impedes que eu seja batizado? E disse Felipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo, pulei aqui. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. E desceram ambos a água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso, continuou o seu caminho. E Felipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades. Amém? Senhor, essa é a tua palavra. A tua palavra ela é fiel e verdadeira. A tua palavra ela é escudo. A tua palavra ela é martelo que quebra e esmiuça a rocha. Se tem alguém nesta noite aqui, assim, Senhor, um pouco parecendo com uma pedra, com uma rocha, a tua palavra diz que ela vai quebrar, ela destrói, Senhor, esmiuça. Venha nesta noite a começar pelo meu coração, tirando, meu Deus, quebrando o meu coração, que muitas vezes, Senhor, se torna endurecido por determinadas situações.
Mas nesta noite, Senhor, eu quero apresentar não só a minha vida, mas a vida de todos aqueles que aqui estão, meu Pai. Todos, cada ovelha dessa igreja, cada ovelha que adentrou nesta noite. E eu sei que se alguém chegou aqui nesta noite para ouvir a sua palavra, eu tenho convicção e certeza que o Senhor vai falar. Manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, Senhor, para que todos vejam conjuntamente que foi o Senhor que fez isso para santo e a glória de Israel, Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Nós podemos ouvir nessa palavra, entender no contexto dessa palavra, que ganhar a alma é uma tarefa de todo discípulo de Cristo. Ganhar a alma é uma tarefa desde da pessoa que entra na porta, desde a pessoa que te recebe na porta, a que limpa a igreja, a que prega. É responsabilidade de todos nós pregar a palavra. Porque quando Jesus disse, ide por todo mundo, Mateus capítulo 28, ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não escolheu você, só vocês vão, não. Ele mandou todos pregar a palavra. Mas existem os ministérios, que eu não vou entrar nesse momento, nessa questão dos ministérios. Mas quando se fala de pregar a palavra de Deus, Deus mandou todos. Se Deus mandou todos pregar a palavra, por que a gente fica muitas vezes calado? Sem falar de Jesus. Por que a gente não abre a boca para cumprir um mandamento que ele disse? Por que a gente fica meia hora, 1 hora, 2 horas do lado de alguém e não fala de Jesus? Por quê? Você sabe que quando eu fui ganha para Jesus, eu sempre conto esse testemunho. Eu tinha uma amiga muito próxima de mim. A gente andava, passeava, caminhava, ia para shopping, ia para cinema. Nessa época nem tinha shopping ainda direito, só tinha um Amazonas, eu acredito. E a gente era muito amiga. Eu almoçava com ela na casa dela e eu era assim, nós éramos amigas. Quando foi um dia, ela disse para mim assim, ela soube que o Roberto tinha se convertido, né? E ela disse para mim, vamos para a igreja. Eu disse assim, que igreja? Ela disse, a igreja do meu irmão. Eu tenho um irmão que é pastor. Aí ela disse, é? Eu falei, é? Ela disse, vamos comigo domingo. Eu falei, vamos. Eu disse, mas tu é crente? Ela falou, eu sou. Eu disse, crente? Eu fiquei pensando, né, crente? Com todas algumas atitudes que eu conhecia, né, não dava para ser crente. E eu me assustei quando ela disse que era crente e que o irmão dela era pastor. E eu fui. Eu acho que eu ouvi uns 2 sermões lá, né, Roberto? 1 ou 2, não lembro direito. Diferentemente de você, eu confirmo, né, pastor? 2 foi? 1? Foi mais. Mais quantos foram? Os 4. Os 4 sermões. Que o Roberto, ele sabe que um dia que eu me converti, ele estava lá, ele sabe o dia, tudinho. Intercedendo pela pecadora. Intercedendo pela pecadora aqui, né? Glória a Deus, esse irmão, uma bênção, irmão. E aí, eu acho que na 4ª ministração eu aceitei Jesus. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? É que alguém muitas vezes está ao nosso lado e não fala de Jesus para nós. Gente, olha, quando eu falo de Jesus, eu não falo não, eu dou ordem.
Eu não digo não, olha, Jesus te ama não. Eu digo vá. Tá aí esse casal aqui, ó. Já é a segunda vez que eles estão vindo. Eu falei de Jesus para vocês? Para ti eu falei? Falei, responde. Falei alguma coisa de Jesus? Falei, né? Mas quando eu falei de Jesus, eu disse vai. E ela tá aqui, e ele também, né? Que eu disse para você, vai para a igreja. Falei para ele, pegue sua mulher e vá para a igreja. Eu dou logo a ordem. Porque é a ordem que Jesus deu para nós. A mesma coisa que eu faço, ele fez comigo, com você. Então, a pessoa mesmo de si, ela não tem força, ela não quer, ela não tem coragem de se desvencilhar dela mesmo em favor de algo transformador, em favor de algo que vai mudar a sua vida. Porque Jesus, eu quero dizer para vocês que Jesus, aceitar Jesus é algo maravilhoso, mas tudo na nossa vida tem um preço. É de graça aceitar Jesus? É de graça, diga é de graça. Diga aceitar Jesus? É de graça, mas não é barato. Diga não é barato. Ter Jesus é fácil. A questão é você realmente fazer, completar, mudar, ter mudanças, como é preciso ter, como é preciso fazer. Esse é o problema. E aí ninguém está disposto a fazer. Hoje está todo mundo aceitando o evangelho. Vem do jeito que tu tá, como tu estás, do jeito que tu tá bom. Não, tá bom não. Você vai vir, mas você vai precisar mudar. Não é assim não. Vai mudar sim. De alguma forma vai mudar. E aí nós podemos ver aqui esse texto dessa palavra que fala a história de um homem. A Bíblia diz que esse homem, ele vinha de Jerusalém. Ele tinha ido adorar, porque nesse tempo eles tinham esses costumes de adorar a Deus em Jerusalém. E aí ele vinha de lá. O que nós podemos ver com tudo isso? Hoje nós vamos falar, dentro desse contexto, nós vamos ver 5 princípios básicos para que se alcance a salvação. Amém. Pastora, mas eu já sou salvo. Eu estou aqui na igreja já faz 2, 3 anos, eu já tenho salvação. E eu que tenho 25, né? Para que vai pregar para mim o evangelho se eu já tenho 25 anos? Eu não preciso mais. Mas vamos ver se você precisa ou não. Porque quando eu li aqui, eu vi que eu precisava. O primeiro princípio, crer em Deus. João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, que foi Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu Filho Jesus Cristo para que ninguém pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, essa vida eterna é que um dia todo mundo vai morrer, diga amém. Amém. Todos nós vamos morrer. Mas nós vamos ter uma vida eterna para com Cristo. Quem morre, morre. Para onde que vai o teu corpo? Não sei, para debaixo da terra, a Bíblia diz. Agora o teu espírito, a tua alma, eu não sei, é Deus quem sabe. E a sua vida também vai condizer com o que você vive aqui na terra. Mas aí a Bíblia diz que Jesus deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus morreu por mim e por você, para que nós tenhamos salvação. Diga salvação. Diga Jesus morreu por mim, para que eu tenha salvação. Jesus morreu para que você tenha salvação. O que você está esperando?
O que é que você está esperando? Que o seu pai e a sua mãe morram por você para que você seja salvo? Nunca vai acontecer. Nunca. Nunca. Só um que teve coragem de fazer isso. Morrer por você. Jesus. Só Ele. Só Ele que teve coragem de fazer isso por você. Por você. Aí você pode olhar para você e dizer, mas eu sou merecedora? Você é merecedora, querido. Porque se Ele morreu por você, Ele morreu por você, não foi pelos seus pecados. Ele morreu pelos seus pecados, mas você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender dos seus pecados. E aí ele diz, o primeiro princípio, você precisa crer em Deus. E vamos lá ver, esse homem, a Bíblia diz que ele vinha de Jerusalém. Mas você, como esse homem, você é muito importante para Deus. Um dia, alguém usou uma pessoa para levar para você uma palavra de salvação. Um dia alguém chegou para você e falou de Jesus para a sua vida. Porque você é muito precioso para Deus. Você é muito importante para Deus. Você pode não se sentir, mas eu quero lhe dizer que você é a coisa mais importante para Deus. Você é tão importante que Ele move céus, Ele move terra, Ele faz as coisas acontecerem para te fazer feliz, para te ver feliz. Olha, um dia desse eu estava conversando com o Roberto. E aí a gente sempre conversa muito, né? A gente senta assim, conversa muitas horas. E aí ele disse assim para mim, interessante, né? Como que eu pude vir lá do Ceará, de Fortaleza, para te conhecer aqui em Manaus? Como é que eu pude morar lá no São Jorge e tu também mora lá no bairro do São Jorge e a gente se conhecer e a gente se casar? E eu nasci, como ele disse, eu nasci em Fortaleza, ele veio de lá com 9 anos. E como que Deus faz as coisas, né? Deus é um Deus perfeito. Ele sabe por que Ele faz todas essas coisas. E aí, você é importante para Deus e Ele quer muitas vezes, Ele move céus, Ele move terra para te fazer feliz. E para isso, Ele precisa usar alguém. Nesse aspecto, para me fazer feliz, Ele usou aqui o irmão para me fazer feliz, né? Mas Jesus, para me fazer feliz totalmente, Ele achou que era pouco, ter só um marido abençoado. Vou lhe dar agora o meu espírito. E aí Ele usou as pessoas para trazer a palavra de vida para a minha vida, assim como Ele usou para a sua vida. Eu não sei quem pregou o evangelho para você, eu não sei quem que está falando o evangelho para você, eu não sei se é a primeira vez que você está ouvindo a palavra de Deus, mas uma coisa eu quero lhe dizer, sempre Deus usa quem Ele quer para nos abençoar. Amém. Diga amém. E aí a Bíblia diz que esse homem, ele vinha de Jerusalém. E ele era uma pessoa importante. Ele era muito importante, esse homem. Mas Deus tinha um plano para ele. Aí Deus falou assim, Deus falou com Filipe. Deus falou com Filipe nessa época, mas Deus pode falar com qualquer um de nós. Amém. Deus pode falar com a Marilza, pode falar com a Ruth, pode falar com o Manuel, pode falar com qualquer um de nós. E dizer, ei, estou aqui dormindo na minha casa, assim, tranquilo. Ei, levanta, pega o teu celular e liga para fulano. Ei, te levanta, pega teu celular, passa uma mensagem de vida para ciclano. Ei, 3 horas da manhã, acorda, vai no banheiro, não dorme mais. Tem alguém precisando de oração, vai orar por alguém que você nem sabe quem é. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele
quer. Nós muitas vezes não nos fazemos entendido. Ele está falando, a gente faz de conta que não é conosco, mas é sim conosco, é conosco sim. E aí a Bíblia diz que Deus disse: ei, Felipe, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Vai no deserto, vai para o deserto, que tem alguém caminhando no deserto e que precisa ouvir a palavra, Felipe. A Bíblia diz que Felipe não contou 2 vezes. Ele se levantou e ele foi. Ao contrário de Jonas, né? Jonas disse: ei, Jonas, vai pregar a palavra lá para Nínive. Aí Jonas disse assim: vou para Nínive nada, vou comprar minha passagem para outro lugar. Aí ele comprou uma passagem para onde? Para Jope. Para alguns é Jope, para outros é Jope. Fala Jope, sou amazonense. Para Jope. E foi. Diferente de Felipe. Ele não obedeceu. Deus disse: faça isso, Jonas. Ele: não, vou fazer o que eu quero, vou para lá. Jonas, vai pregar minha palavra em Parintins, porque lá precisa. Jonas pegou, comprou a passagem dele para ir para o Rio de Janeiro, né? Foi para um outro lugar. Então muitas vezes é assim, Deus nos manda fazer algo e a gente não faz, porque a gente quer fazer o que a gente deseja, não é o que Deus quer que a gente faça. E aí a Bíblia diz que esse homem foi, Felipe se levantou, Felipe diz, se levantou e se foi. E aí havia esse homem que era mordomo mor, e ele era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. E ali ele estava lendo a Bíblia, Torá, né, Roberto? Acho que ele estava lendo a Torá. É Isaías. É Isaías, profeta Isaías, Torá. Estava lendo o livro de Isaías. Aí o Espírito Santo disse: ei, Felipe, aproxima dele, porque ele está lendo a Bíblia, e sou eu que estou conjecturando. Te aproxima dele, que ele está lendo aí a Bíblia. Chega-te, ajunta-te a esse carro. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Ele chegou e disse para o etíope, né? Entendes tu o que lês? Eu pergunto para você hoje: você entende o que você lê na Bíblia? Você entende? Você entende o que você lê na Bíblia? Quando você abre a Bíblia, você entende o que você lê? Quantos entendem? Levanta a mão para eu saber. Olha, que maravilha. Gostei. Gostei da sinceridade da igreja. Esse homem, esse etíope, ele vinha do lugar onde ele estava adorando a Deus, mas ele não entendia, ele não sabia, ele não tinha entendimento quem era Deus. Sabe, queridos, uma das características fortes dentro de nós, de que nós somos nascidos de novo, é quando a gente lê a Bíblia e a gente entende o que está escrito, o que Deus está falando ali.
Não precisa ser com você, mas para com você. Nunca ninguém, nem o Felipe da vida, se assentou do meu lado para me ensinar a entender a Bíblia. Sabe por quê? Porque só se entende a Bíblia quem tem o Espírito de Deus. Porque Ele é o nosso professor, é Ele que nos revela, é Ele que nos ensina. Se você não tem entendimento, se você não tem revelação da Bíblia, se você não tem revelação da palavra, você precisa rever o seu conceito de novo nascimento. Será se você é nascido de novo? Por isso que você não entende. Por isso que você termina de ler. Por isso que quando lê vai dar logo um sono. Porque mesmo que você leia um capítulo inteiro, quando termina, eu não entendi absolutamente nada. Está aí a história desse etíope. Ele vinha lendo a Bíblia. Ele lia a Bíblia. E ele não estava entendendo. E Deus viu que ele não estava entendendo, igreja. Igreja, acorda. Peça a direção de Deus. Peça ensinamento do Espírito Santo, porque é Ele que vai te revelar. Quando eu era nova convertida, que eu comecei a estudar a Bíblia sozinha, eu abria a Bíblia e eu dizia: Espírito Santo, fala comigo, me ensina, ministra o meu coração. Aí eu começava a leitura da Bíblia. Foi assim que eu aprendi. E foi assim que veio a revelação. A palavra de Deus, ela salta aos nossos olhos quando a gente pede para que o Espírito Santo nos revele. E a Bíblia diz que está aí a história desse homem. Ele não tinha entendimento. E ele vinha da igreja. E ele tinha acabado de adorar a Deus, querido. E o que aconteceu? Jesus viu. Jesus olhou do trono da sua graça e disse assim: meu Deus, esse homem, ele precisa de alguém que fale, que explique para ele aquilo que ele está lendo. E eu vou mandar alguém para explicar essa palavra para ele. Aí sabe o que aconteceu? Jesus mandou o Felipe, amém? Tá ligado? Tá ligado? Mandou o Espírito de Felipe lá, para levar a palavra para ele. E o que eu acho interessante, né? Que a gente vai ver. Olha só, olha o que ele diz. Quando ele começou, quando Felipe chegou, ele disse assim, ó: tu entendes o que lês? Tu entendes o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? O etíope respondeu para ele e rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse. Esse homem, ele queria tanto, mas tanto, como todo bom amazonense, tanto, a aprender a palavra, que ele disse: ei, por favor, sente aqui ao meu lado. Sente ao meu lado e me ensine o que eu estou precisando. O que eu preciso compreender, mas eu não estou entendendo. Então, por favor, sente ao meu lado e me explique. E o lugar da escritura que ele ia era esse. Preste atenção. E foi levado como a ovelha para o matadouro. Queridos, eu vou fazer uma pergunta para vocês hoje. Quem foi levado como ovelha para o matadouro? Só serve para a igreja, para ti não, Roberto. Quem foi levado como ovelha para o matadouro? Ah, vocês sabem que foi Jesus?
Por quê? Porque você teve um novo nascimento. Porque você lê a Bíblia. Porque você entende a palavra. E aí ele disse que ele foi levado como ovelha para o matadouro. Ele lendo, né? Para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondeu o eunuco a Felipe, disse: rogo-te, de quem diz isto? De quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Ele queria saber de Felipe, de quem que se tratava aquele texto. Se era do profeta ou era de alguma outra pessoa. Porque ele não entendia. Ele não entendia. Fecha essa porta, por favor, aí, tá? Não entendia o que estava sendo falado. (1.2) Reconhecer Jesus como o Senhor e seu Salvador. Romanos 10:13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A primeiro passo, nós podemos ver bem claro aí, Felipe sendo ensinado da palavra. E o segundo passo, como é que nós vamos saber? O que aconteceu no segundo passo, nesse contexto da palavra? O eunuco precisava reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. O primeiro passo já se tinha dado, que era pregar a palavra. Felipe já tinha falado da palavra, já tinha ensinado a palavra para ele. Mas o eunuco precisava agora, depois de ouvir a palavra, reconhecer Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E como é que se reconhece? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é o segundo passo. Primeiro você vai ouvir a palavra. O segundo passo, você vai precisar querer esse Jesus. Já ouviu a palavra? Já. Agora eu quero. Cadê esse Jesus? Quem é esse Jesus? Cadê esse Jesus? O que ele pode fazer por mim? Me mostra, me apresenta. Quem é esse ser tão especial que você diz que mudou a sua história e que pode mudar a minha? Quem é ele? Eu quero também. Eu quero. Eu quero. Aí nós podemos ver aqui que ele disse assim, ó: então Felipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Ele começou a falar de Jesus para ele. E ele começou a ouvir. A Bíblia não diz quanto tempo ele falou de Jesus para ele. Ele pode ter falado de Jesus 1 hora, 2 horas, 3 horas. Era uma viagem. 15 minutos. A Bíblia não diz quanto tempo o Felipe pregou a palavra para ele. O que importa é que ele ouviu a palavra. Ele também não tinha para onde correr, que ele estava numa viagem no deserto e não tinha para onde ir. Então ele precisava ouvir a palavra. Assim como você está hoje aqui na igreja. Você entrou para ouvir a palavra, então você vai ouvir a palavra. Porque se você sair, eu mando fechar a porta. Estou brincando. Então nós precisamos entender que a salvação, ela vem por ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que muda a nossa vida. Por isso a necessidade de perguntar: por que faltou domingo? Por que você não veio para o culto? Por que você não está vindo para o Shabat? O que está acontecendo com você? Porque é a palavra que vai fazer transformação. E a gente ouvir a palavra.
E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Olha, o homem ouviu tanto a palavra que ele já queria logo ser batizado. Quantos hoje nessa noite quer ser batizado agora? Levante a mão, agora. Amém? Oh, que bênção! Muita gente quer ser batizada agora. Da mesma forma, o eunuco, ele ouviu tanto a palavra que ele já queria ser batizado, gente. Ele estava invertendo os fatos. Ele precisava ouvir a palavra, depois ele precisava o quê? Reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas ele já queria logo publicar que ele era crente. Ele precisava reconhecer. Aí a Bíblia diz que confessar Jesus publicamente como Salvador pessoal, capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Jesus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Mas pastor, eu ainda nem morri, eu estou aqui, como é que eu posso ser salvo? Porque ele está falando de uma salvação que não é a de morte física, mas a de morte espiritual. Você precisa morrer para o mundo e viver para Cristo. Você precisa morrer para o mundo e viver para Cristo. Você precisa morrer para o mundo e viver para Cristo. É dessa morte que Jesus está falando. É dessa morte que Romanos capítulo 10, versículo 13 se refere. Romanos capítulo 10, versículo 9, desculpa. Confessar Jesus publicamente como Salvador pessoal. Romanos capítulo 10, versículo 9. Não basta você crer, o homem precisa confessar. Você não basta só crer, não. Pastor, eu já estou indo para a igreja. Todo domingo eu estou ali. Todo domingo eu estou lá. Mas eu nunca fui ali para frente, não. Não, Nanina, não. Ele diz que você precisa o quê? Você precisa confessar com a sua boca que Jesus é o seu Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Quem crê aqui, quem pode confessar com a sua boca que Jesus é o seu Senhor, diga amém. Quem pode crer no seu coração que Jesus te ressuscitou de entre os mortos? Diga amém. Amém. É isso. É simplesmente isso. Aceitar Jesus é isso. Confessar com a boca e crer no seu coração. Pastora, e como pode uma pessoa que está no leito da morte e ela não fala mais, como é que ela vai confessar com a boca? Se ela não fala mais. Mas ela o quê? Ela o quê, gente? Ela quê? Ela crê aonde? No coração. Ela não fala, mas ela está ouvindo o que você está falando, ó. Você quer aceitar Jesus como o Senhor da sua vida? Ela? Estou ouvindo. Não aceito. Entendeu? Ele te dá uma saída. Deus não perde ninguém para o diabo. Ele sempre nos dá uma saída de salvação. Mas pelo amor de Deus, não espere chegar a esse ponto, não. Para que você reconheça Ele como seu Senhor e Salvador. Amém, igreja? Amém. E a Bíblia diz que ele viu a água. Aí ele perguntou. E disse Felipe, ele disse, eis a água, quem impede que eu seja batizado? E disse Felipe, é lícito? Felipe perguntou para ele, é lícito eu te batizar? Acabei de pregar a palavra para ti.
É lícito? É correto, vamos dizer assim, eu te batizar agora? Acabei de pregar a mensagem de salvação para você. Você acha que é correto eu te batizar? Aí Filipe continuou: se crê, se você crê no teu coração que Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador, tá ligado? Vamos batizar. Amém. Vamos batizar. O que te impede? Se crê de todo o coração. Mas, ô eunuco, tu crê mesmo que Jesus é o teu Senhor e Salvador? Eu creio, Felipe. Dessa vez eu creio, eu entendi. Eu creio. Me batiza logo. E respondendo ele, o eunuco, e respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Até então o eunuco não sabia nem o que ele estava lendo, mas agora ele já sabia que Cristo era o Filho de Deus. Ele já era messiânico, ele já era cristão, porque aquela palavra de Felipe abriu o entendimento dele, abriu a alma dele, abriu os pensamentos dele. E aí o que acontece? Quando abriu o entendimento dele, o que acontece? Ele entendeu o que estava acontecendo. Ele entendeu. E mandou parar o carro. E desceram ambos a água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. Queridos, é simples. Você só precisa crer que Jesus é o teu Senhor e teu Salvador, só isso. Deixa o resto com Deus. Deixa o resto com Deus. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso, continuou o seu caminho. Ó, querido, todo aquele que tem Jesus como seu Senhor e Salvador é feliz. Amém. É feliz. De uma forma ou de outra, ele é feliz. Ele pode passar pela prova, mas ele vai dando glória a Deus. Ele pode passar pela prova e ele vai dando glória a Deus. Entenderam? Então você precisa passar, presta atenção para mim, você precisa passar pela prova, você precisa passar pelo deserto, mas você precisa entender que para você passar por tudo isso, você tem que ter certeza e convicção de que Jesus é o teu Senhor e Salvador. Você precisa ter convicção. Olha, querido, uma coisa eu digo para vocês: sem Jesus, você não vai a lugar nenhum. Não vai. Porque Deus tem interesse em te salvar. Amém. Deus é tão maravilhoso que Ele mandou o anjo de Deus ir lá no deserto para pregar a palavra para o eunuco. Nós somos uma igreja missionária. Vocês ainda não entenderam isso não, né? Vocês ainda não entenderam não, né? Que nós somos uma igreja missionária. Uma igreja missionária é para ganhar almas, é para ganhar vidas. Jesus, o Senhor me deu uma igreja missionária, porque os meus
as minhas ovelhas que estão me acompanhando ainda não entenderam. Senhor, abre o entendimento da tua igreja. Porque eu já entendi que eu preciso pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. Mas você também precisa. Você. Dia desse eu atendi uma jovem. Hoje ela deve ter, ainda não tem 30 anos. Ela tinha, quando ela aceitou Jesus, ela rebanhou uma equipe de mais de 100 discípulos. Ela não tem 30 anos. Ela teve um rebanho com ela de mais de 100 discípulos. Sabe o que aconteceu com ela? Houve um problema na vida dela, que eu não vou contar aqui, que ela perdeu os 100 discípulos. Tá? E você? Hoje ela está lutando para reconquistar novamente. Mas e você? Que se diz nascido de novo? Cadê os discípulos? Cadê as ovelhas? Nós somos uma igreja celular no modelo dos 12. Diga eu participo. Sou membro de uma igreja na visão celular no modelo dos 12. Cadê seus 12? Cadê meus 12? Eu tenho 12? Alberto, tu tem 12? Marromeno. Então, queridos, nós precisamos entender algo. E eu não posso fazer isso. Então eu quero perguntar para a igreja: tem alguém hoje aqui que quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador de verdade? Que quer ter uma nova vida? Que quer que a sua vida seja transformada? Tem alguém aqui nessa noite que está disposto a fazer essa entrega? Tem uma história que essa história foi verdade.